Olá, bom dia. Hoje é 30 de 11 de 2024, Antigo Testamento, parte 1369. Deus abençoe você e sua família. Seus planos, seus projetos, os seus objetivos. Então, na vida de Sansão, passou a ter, infelizmente, ele passou a perder a força, passou a perder a visão, os olhos e perdeu a vida. E ficou preso, foi levado cativo e ficou igual um boi moendo no cárcere, lá na terra dos filisteus. E os inimigos do povo de Deus, o inimigo de Deus, e o povo que era inimigo do povo de Deus e do inimigo de Deus, que não cria o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não queria obedecer às suas leis, os seus mandamentos, ficaram zombando e charlando. Tem coisas que a pessoa, relacionamentos, práticas, atitudes, desejos, vontade, coisas que a pessoa apoia, que gera muitas perdas na vida, principalmente a perda da vida eterna. Vou ler para você Juízes 16, versículo 23. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se estende a casa, para que me encoste a elas. Então Sansão pediu, para que o jovem que estava guiando ele, que trouxe ele do cárcere, da prisão, de onde ele estava moendo, cego, sem força, sem cabelo, e ele falou: jovem, me leva até a coluna. Alguns lêem essa história e dizem: Sansão bombou. Bombou não. Sansão não bombou. Sansão passou 20 anos julgando. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Depois, quando ele começou a ter relacionamentos, começou a se apaixonar por Dalila, nem tanto a prostituta que ele entrou a ela, porque se ele tivesse entrado, tivesse arrancado as portas, veja que ele entrou a ela e não perdeu as forças. Entendeu? Sansão entrou a prostituta, teve relacionamento com a prostituta, dormiu meia-noite, saiu, arrancou as portas da cidade e foi para o monte. Levou as portas lá para o monte. E não perdeu as forças. O relacionamento que ele teve com Dalila, ele perdeu a força, a visão. E estava perdendo a vida, mesmo matando um bocado de filisteu no último dia da vida dele. Mas se ele não tivesse se envolvido, não tivesse se relacionado, seria melhor. Porque eles iam ficar com medo dele e ia saber: não, Sansão está lá. Ninguém vai vencer Sansão. Deus está na vida dele, ele tem uma força grande. Ele sabia que Deus estava na vida dele. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então tinha um terraço lá em cima, lá no templo do Dagon. O templo do Dagon era como se fosse o templo do diabo. Aí eles ficaram olhando assim, olhando Sansão brincando. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, ele estava se vingando dos filisteus pelos 2 olhos que ele tinha perdido. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arremessou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai e tomaram e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Então Sansão julgou a Israel 20 anos. Então aqui Sansão morreu. Na morte de Sansão, morreu muito mais do que quando ele estava vivo. Mas você acha que, se você fosse Sansão, você escolheria morrer, matar os seus inimigos tudinho e morrer junto?
Ninguém quer. Ninguém queria isso. Aqui foi porque foi a única opção de Sansão. Ele pediu força a Deus, Deus deu força e morreu todo mundo. Aí nós vai pegar essa passagem bíblica e pensar assim, agora eu vou matar os meus inimigos, vou botar um bocado de bomba em mim, vou entrar dentro do avião e vou matar os meus inimigos e vou morrer junto. Aí Deus está comigo, porque aconteceu isso na vida de Sansão. Nunca pensei isso, porque isso é suicídio. Aqui no caso de Sansão não foi. Mas se a pessoa pensa em botar explosivos, ou entrar no avião e cair para matar os seus inimigos, sei lá, como aconteceu algum tempo atrás, isso é suicídio. Isso não é matar por amor a Deus ou servir a Deus. Isso é suicídio. Isso é mal. Isso é mal aos olhos de Deus e a pessoa perde a vida eterna. No caso de Sansão aqui, eu não vou dizer que ele perdeu a vida eterna, não, porque naquele momento que ele clamou ao Senhor, o Senhor foi com ele, né? E provavelmente o Senhor deve ter livrado ele da condenação eterna. Mas quem fizer isso aqui é suicídio, é o mal, é coisas ruins. Desagradar ao Senhor. Se alguém fizer isso, como algumas pessoas matam em nome de Deus, né? Isso é perda de vida eterna.